Estamos começando o nosso IESO Pode Mais de hoje e estamos na cidade onde começou tudo, onde começou o Brasil. E durante muito tempo nas escolas nós aprendemos um pouquinho, da história do Brasil, mas nem sempre ela é do jeito que contaram pra gente. E hoje nós trouxemos mais uma vez ele que é um pesquisador sobre a história do Brasil e principalmente aqui da cidade de Porto Seguro. O Diego Hamilton Reis, ele vem falando pra gente hoje em outro período, Nós já tivemos aí 2 episódios onde falamos um pouco sobre Porto Seguro, quer dizer, um pouco não, muito. E hoje vamos falar muito mais. Vamos falar hoje sobre o Pero Campos Tourinho. Vamos saber quem foi esse homem, quem foi esse colonizador, porque agora a gente já entra na era da colonização. Não é isso, Márcia? É isso aí. E Diego, antes de entrarmos no tema de hoje, conta um pouco pra gente quem foi Pero do Campo, Pero do Campo Tourinho. E por que tão importante, ele foi tão importante para a história de Porto Seguro? Bom, mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui. Pero do Campo Tourinho, ele tem uma importância enorme, ele está aí na lista aí, se não é do principal, ele é top 5 aí das pessoas mais importantes da história de Porto Seguro. Ele era um navegador, comerciante, ele é de uma cidade de Portugal chamada Viana do Castelo, e há indícios de que ele fez navegações para o Rio da Prata, então ele passou por essa costa, Rio da Prata lá no Uruguai, ali, Argentina, então ele passou por toda essa costa brasileira no começo do século XVI, ou seja, pós-descobrimento. Ele já tinha conhecimento da costa brasileira. Tem uma questão aí que é o seguinte, ele era tão bom no que ele fazia, tão bom navegador, tão bom comerciante, que ele estava sendo disputado por outro país. A Espanha estava contratando ele, ou querendo contratar ele, para os serviços do rei da Espanha. Mas o rei de Portugal não deixou isso acontecer, e no momento que ele entendeu que era melhor fazer uma jogada, ele fez uma baita jogada. O rei de Portugal resolveu dividir o Brasil em lotes gigantes de terra. Esse processo ficou conhecido como capitania hereditária, porque ele doava esse pedaço de terra para uma pessoa. Geralmente, a maioria dos capitães donatários eram pessoas da corte, enfim, ligadas à corte. O Pero do Campo Tourinho é o único que não era, de fato, um cavaleiro real. Ele era uma pessoa que cresceu no meio da monarquia portuguesa pelo trabalho dele. E já tinha suas posses, principalmente em Viana do Castelo. Ele recebe a doação de terra de Porto Seguro. E nesse tamanho de terra de Porto Seguro, que ele vai hoje de Belmonte até Mucuri, A gente já falou isso em outros episódios. Essa era a extensão do litoral que ele recebe. É mais ou menos assim, Pero do Campo, isso aqui é seu a partir de agora, tá? Você é o juiz, você é o dono dessa terra. Quando você morrer, você vai passar para os seus herdeiros, E sempre é para sempre. E com mais um detalhe, essa extensão de terra do litoral. Para dentro, pro interior, pro sertão, não tem limite. Não tem limite. Até onde acabar, até onde chegar nas terras espanholas. Detalhe, todo investimento nessa terra vai ser seu. A coroa portuguesa não vai colocar 1 centavo. Que coisa boa. Então, a maioria aceitou. Ele aceitou. O que ele fez, Ele vendeu tudo o que ele tinha. Tudo. Vendeu. As terras, as embarcações, produtos, tudo que ele tinha, ele vendeu. Com o dinheiro arrecadado, ele mandou construir 4 novas embarcações para transportar, no que ele imaginava ser um número
ideal para povoar Porto Seguro e começar uma colonização em Porto Seguro, 600 pessoas. Como ele fez para atrair essas 600 pessoas? Ele faz o que a gente hoje chama de processo seletivo, campanha de divulgação, campanha de recrutamento. Ele fez naquela época. Ele fez em 1534. 1534 é o ano que ele recebe a doação. A partir daí ele começa a se preparar para que em 1535 ele chegue aqui com um número máximo de pessoas mais capacitadas possíveis. Então ele colocava no discricionário do processo seletivo, né, que precisava de pessoas habilitadas em pesca, em agricultura, em alfaiataria, enfim, mecânicos em geral, aqueles serviços de ofício. Ele prometia terra ou salário? Ele não prometeu salário, terra ele prometeu. É uma extensão tão grande, né? Quem mais Só que ele não definiu, então quem mais trabalhasse, mais ele daria. Terras, inclusive era um poder que ele tinha. Aí a gente vai entrar num assunto que é muito estudado nas escolas, Enem, até faculdade cai, que são as chamadas sesmarias, que são aquelas doações de grandes territórios de terra. Não do tamanho de uma capitania, não. Aquela sim era, né? Estamos falando de quase 300 quilômetros de costa, né? Mas terras não tão grandes assim, mas hoje a gente mede em alqueires, hectares, né? Naquela época não era assim, mas eram grandes pedaços também. Então ele podia fazer isso. Ele podia, olha, você está plantando bem, tá, enfim. Então esse pedaço de terra aqui é seu. Recentemente a gente descobriu, através do professor que é advogado, mora em Salvador, Dr. Luiz Walter Filho, ele, nas horas vagas, ele é historiador do século XVI, né? Ele já transcreveu documentos inéditos sobre esse período do Brasil e muita coisa de Porto Seguro. Exemplo, ele descobriu que em 1541, o Pero do Campo Tourinho doou para o Luiz de Andrade um vasto território de terra, onde hoje nós conhecemos a cidade de Santa Cruz Cabralha. Então, Luiz de Andrade aparece na história agora como, oficialmente, o primeiro proprietário de alguma terra em Santa Cruz Cabralha, no que a gente hoje entende ser Santa Cruz Cabralha. Esse Luiz veio com ele nessa embarcação. Exatamente. O Luiz era um dos 600 colonos e no documento de sesmaria que o Pero do Campo fez para ele deixava claro que, em caso de falecimento do Luiz de Andrade, a terra passaria para o seu filho e assim vai tudo, né? Essa chegada que aconteceu, teve resistência indígena, E como é que foi logo que eles chegaram aqui? Se tem algum... Então, aí o Pero do Campo consegue, né, recrutar 600 pessoas. Na verdade, ele tem que fazer alguns cortes, porque deu mais pessoas do que as 600 pessoas. E ele começou a priorizar alguns parentes pobres, né? E os mais, para ajudar a família dele, e os mais tecnicamente hábeis para os serviços que ele imaginava serem importantes no começo de Porto Seguro. Né? A gente falou no episódio anterior, os moradores de Porto Seguro estavam meio soltos, ainda os que não trabalhavam com a feitoria de pau-brasil, né? Uma vida mais paradisíaca e tudo. Esses estavam vindo para trabalhar, para construir, para morar aqui. Possivelmente eles não voltariam para Portugal nunca mais. E aí eles saem de Portugal, lá de Viana do Castelo, e vêm para Porto Seguro. No meio do caminho, eles param nas Ilhas Canárias. Olha só que isso é um pouco interessante, porque quase teve um conflito diplomático internacional aí. Quando ele parou nas Ilhas Canárias, a princesa da Espanha estava nas Ilhas Canárias. E ela pergunta para os seus súditos, vamos dizer assim, né, para as pessoas que estavam lá com ela, de quem eram aquelas embarcações. E aí eles falam, é um português de Viana do Castelo, o Pero do Campo Tourinho. Como a Espanha estava em constante navegação para o Rio da Prata, para uma colonização espanhola, no que a gente entende hoje que é Argentina e Uruguai, ela por um momento suspeitou que o Pero do Campo Tourinho e os 600 colonos que estavam vindo para Porto Seguro estavam indo para o Rio da Prata tomar as posses da coroa espanhola. Então ela manda uma carta para o rei da Espanha, dizendo que estou suspeitando disso e tudo. Mas depois se comprova que só foi um mal entendido. Mas isso ficou registrado.
essa suspeita, né, de que a Espanha podia estar sendo atacada, enfim. O fato é que ele veio para Porto Seguro. Então vocês imaginam aqui, chegando aqui em Porto Seguro, 4 embarcações grandes, cada um com 150 pessoas. O Pedro do Campo trouxe mulher, trouxe filhos, né? Ele tinha 3 filhos. Fernão é o mais velho, Fernão do Campo Tourinho, André do Campo Tourinho, esse do meio, e a Leonor do Campo Tourinho. Os 3 vão ter papéis fundamentais no começo, meio e fim da capitania. A gente já vai falar. Ele chega e já nos primeiros anos, nos primeiros dias, ele já mostra para todo mundo que ele não deixava isso não ser tão transparecido. Ele já mostrou para todo mundo qual era a intenção dele. Era construir e elevar a capitania de Porto Seguro o mais rápido possível. Tornar ela produtiva o mais rápido possível. Então, isso quer dizer que ele exigia muito trabalho dos colonos e dos indígenas também. Ele fez diversos acordos com indígenas para apaziguar, para ajudarem no combate contra os aimorés, que também chamados de botocudos, que eram os grandes inimigos dos moradores aqui do Brasil, né, daquele começo de Brasil, e colocou todo mundo para trabalhar. Esse excesso de vontade de trabalhar fazia com que ele não considerasse os domingos santos. Estamos falando de um Portugal extremamente católico, e estamos falando de padres e freis em Porto Seguro, que vieram junto com o Pedro do Campo, que também tomam decisão, né, e que também têm seu poder. E aí as pessoas começaram a reclamar do Pedro do Campo. Poxa, mas domingo eu não vou trabalhar, e também não vou trabalhar no dia de santo, e falava o nome do santo dele, que é aquela pessoa. E o Pedro do Campo começou a desfazer dessas pessoas, falou, não, aqui eu sou o rei e o papa, aqui você vai trabalhar. E começou com isso também a... Mas era obrigatório, por exemplo, quando ele chega, tem os índios, né? Foi como ele perguntou. Tem os índios que já estão aqui, ele chega como dono da terra e agora ele vai... Esses índios, os indígenas, eles eram obrigados a entrar no sistema, ou ele podia viver do jeito dele, na cultura dele, separado desse sistema? O Pedro do Campo, ele queria que quanto mais pessoas ajudassem, e os índios eram muito maiores em número do que os 600 colonos. Claro que 600 colonos são 600 colonos, é um número considerável, nunca se viu isso, nunca chegou assim, pelo menos nessa época, vamos dizer, pegar até 1980, 600 pessoas de vez em Porto Seguro. Isso nunca aconteceu, exceto na Segunda Guerra Mundial, que vieram 1.500 soldados, mas foi por um objetivo. Mas para morar em Porto Seguro, então ele impactou de fato. Os índios que estavam aqui, alguns aderiram ao sistema de trabalho, né, porque tinha suas recompensas, ele pagava os padres, ele pagava os sacerdotes, né, mas ele queria que o pessoal trabalhasse sempre. Isso, com o tempo, ele começou a ficar chateado com as pessoas que não trabalhavam, e gerou um problema seríssimo, porque ele começou a desdenhar dos santos, né? E, enfim, esse problema vai estourar mais na frente. O que é interessante é que de 1535, quando eles chegam, até 1546, que é quando começa a dar um pequeno problema de arrecadação, enfim, esses 11 anos em Porto Seguro, ele cria 8 vilas e 8 igrejas. Então ele explora toda a faixa que ele tem para explorar. Ele não fica só em Porto Seguro, que seria mais cômodo ficar aqui. Aqui tinha o melhor pau-brasil, como a gente já falou. Aqui tinha a maior concentração de índios. Aqui a maioria dos colonos queriam viver aqui. Eu nem preciso dizer quais são as vantagens de Porto Seguro em relação aos outros lugares, desde sempre. Mas ele vai lá em Belmonte, que é hoje Belmonte, né? Tinha outros nomes, Santo André, Santo Antônio. A Santa Cruz, na época, não era onde é Santa Cruz Cabralha hoje, né? A primeira vila de Santa Cruz, ali, provavelmente onde é o Porto Seguro Praia Resort, um pouquinho mais para lá, pois foi atacada, transfere ela de lugar, né? E vai para onde a gente conhece hoje, né? Mais ao sul aqui de Porto Seguro, né, tinha a povoação de Santo Amaro, Trancoso, e aí vai, né? Então ele cria 8 vilas.
né? Vale Verde, que na época era chamado de Vila Verde. Tinha outro nome também, esqueci agora. Patatiba, se eu não me engano. É um nome indígena. E, enfim, ele vai trabalhar. O sobrenome dele é Trabalho. Né? Ele trabalha tanto que começa a irritar as pessoas começam a questionar, enfim. Em resultados, né, ele consegue construir aqui na capitania de Porto Seguro 2 engenhos de açúcar, que na época, não é que eu vou dizer que era moderno, mas na época a quantidade de engenho de açúcar, o tamanho do engenho de açúcar que você tinha, dizia qual era a sua riqueza, qual era a sua força. Né? Como hoje a gente mede os estados brasileiros que têm mais indústrias, ou onde estão as grandes indústrias do Brasil, você já vai dizer se aquele estado é bom ou não. Se o estado não tem grandes indústrias, enfim, você já vai dizer, poxa, já não é tão bom. Então, o engenho de açúcar funcionava mais ou menos assim. E a gente tinha 2. A gente tinha um, numa região que não existe mais hoje, quer dizer, não existe mais. Está lá, o pedaço de terra, né, mas o engenho não está lá, que é subir no Rio João de Itiba, né, como vamos dizer assim, ao norte de onde está a cidade histórica de Santa Cruz Cabrália. Ali era o engenho do Duque de Aveiro, e teve vários nomes, né? Engenho da Riaga, Engenho do Tanque, enfim. E o outro engenho era aqui, na praia de Itacimirim, ali naquela ponte do rio Itacimirim ali, naquela curvinha ali, logo depois do Porto Seguro Praia Resort. Essa capitania dele foi destaque entre as outras capitanias? Hoje, quando a gente estuda as capitanias hereditárias, a maioria dos estudiosos falam assim, só das 15 capitanias, só 2 prosperaram, que foi a de São Vicente, atual São Paulo, e foi a de Pernambuco. Se você for analisar assim, puramente assim, tudo bem, mas nesse período que eu falei, de 1536 a 1545, 46, a de Porto Seguro foi uma das que, não só ela, e não só São Vicente e Pernambuco. Acontece que Porto Seguro teve diversos ataques, e olha que o Peru do Campo pacificou muito esse conflito indígena, principalmente entre etnias distintas. Lembrei de um outro detalhe. Ele criticava muito os seus colonos por, adivinhem, pegarem, subtraírem, ficarem com as índias dos índios. Né? Então, assim, era o cara que era casado, que tinha família e que estava com outra índia, já estava virando costumeiro. Tem diversos relatos, vamos dizer assim, dessa parte mais impura de Porto Seguro. Mais para frente, é o período de obscuridade dela, né? Que a capitania fica muito ruim. Mas esse período de ouro de Porto Seguro, do começo dela, com essa volúpia aí do Peru do Campo, sabe? Com essa vontade de trabalhar, de trazer equipamento, trazer embarcação e tudo mais. Só que começa a ficar ruim para Porto Seguro exportar tudo que ela produzia. Açúcar, farinha de mandioca, peixe salgado, algodão é depois, pau-brasil. Por que começa a ficar ruim? Porque outras localidades do Brasil começam a se desenvolver. E esse trajeto entre Caravelas e Porto Seguro tem suas pedras no meio do caminho. Então as embarcações, elas meio que faziam uma volta para não passar aqui, para não ter problema. Estamos falando de 500 anos atrás, pessoal. Não existia motor de barco, os barcos eram a vela. Então, se você tivesse um problema, isso representava a perda da embarcação, ou meses e meses parado. Prejuízo, com certeza. Prejuízo total. Então, eles evitavam passar por aqui, fazer uma ligação direta, e o Espírito Santo também, esqueci de falar, ficou meio abandonada nesse sentido. Então, as capitanias de Espírito Santo, Porto Seguro e Ilhéus ficam mais em segundo plano. O pessoal já saltava do Rio, já ia para a Baía de Todos os Santos, que era onde estava Salvador, né, que viria a ser a capital do Brasil no primeiro governo geral chamado. Mas em 1546, acontece 2 fatos em Porto Seguro que vale destacar muito. Um fato bem interessante, que um personagem folclórico até da nossa história, da história do Brasil, ele vem parar em Porto Seguro. Pouca gente sabe disso, que é o Caramuru. O famoso Caramuru, até virou filme, né? Que era casado com Paraguaçu. Muita gente acha que é lenda, que é uma história, que é cômico, enfim. O Caramuru veio a Porto Seguro
Porque em Porto Seguro estava o capitão donatário da Baía de Todos os Santos, em fuga dos tupinambás, que ele não conseguiu essa paz, esse acordo que o Pereira do Campo conseguiu aqui, ele não conseguiu lá. Sim. Então ele veio fugido, ficou aqui, né, hospedado inclusive pelo Pereira do Campo. E o Caramuru, que tinha fácil acesso com os indígenas de lá, veio para avisar para o capitão donatário que, olha, o senhor pode voltar, que já está lá na Baía de Todos os Santos, já está tudo ok. Tá bom? Tá bom. Aí o Caramuru volta com o capitão donatário lá. Só que um pouquinho antes de chegar em Salvador, a embarcação deles naufraga, perto da praia. Os 90 sobreviventes conseguem chegar no mar, porém são recepcionados pelos tupinambás, que na época praticavam o antropofagismo. Então, eles, dias, semanas depois, todos eles morreram. Alimento. Né? Viraram alimento. Viraram alimento. Morreram no processo, no ritual. E isso chocou muito na época. Chocou a coroa portuguesa, inclusive. E isso foi em 1546. Então, a coroa portuguesa começa um processo para transformar aquela capitania que perdeu o seu donatário, que era a Baía de Todos os Santos, para transformar ela numa capitania da coroa portuguesa, não mais hereditária, de um dono particular, né? Não terceirizou. Não, essa vai ser nossa. E nessa vamos construir a capital do Brasil. E aí que vem Tomé de Souza, em 1549, em 29 de maio de 1549, ou seja, 2 anos e pouquinho depois da morte do capitão donatário, né, pelos tupinambás, e constrói para construir Salvador e tornar Salvador a primeira capital do Brasil, capital do chamado governo geral. Né? O Brasil ainda não era país, né? Era uma parte de Portugal. No mesmo ano de 1546, o Pereira do Campo Tourinho, no ano que ele deu abrigo para o capitão donatário de outra capitania, recebe o Caramuru e tudo. Isso foi no começo do ano. No final de 46, algumas pessoas de Porto Seguro, inclusive o seu filho do meio, o André do Campo Tourinho, o vigário de Porto Seguro, um frei francês, e diversas outras pessoas conseguem fazer um pequeno tribunal e condenar o Pereira do Campo Tourinho por heresia e blasfêmia à Igreja Católica. Ele é preso aqui em Porto Seguro, na sua própria capitania. Casinha de caboclo. Ele é preso aqui. Ou seja, quantas pessoas que reuniram? Envolvidas no processo? Fez a comissão, mais de 20. 20 pessoas. Quem foi que liderou o... Você falou? O principal adversário do Pereira do Campo era o padre francês. Diziam que ele não gostava de francês. Realmente, Portugal com França tem um negocinho ali. E o padre era do mesmo estilo do Pereira do Campo, não aceitava nada, nenhum desaforo, né? Mas não foi só isso. Foi uma série, esses que ele não permitia que folgassem, né? Nessa condenação aí, ele sofreu que tipo de penalidade? Na verdade, condenaram ele. A primeira denúncia foi 3 anos antes, mas em 46 é que eles conseguem poder. Inclusive foi na igreja, né, que o Pereira do Campo construiu, a igreja de Nossa Senhora da Penha, a igreja matriz, né? Foi na igreja a assembleia para prender o Pereira do Campo. Nesse período a Igreja Católica tinha um poder grande também. Tinha, enorme. E era tão grande que é o seguinte, o Pereira do Campo não vai ser condenado aí. Ele vai ser julgado em Portugal. Então ele sai de Porto Seguro numa embarcação diretamente para Portugal, acorrentado. Nossa! E chega em Portugal, é recepcionado lá pelo pessoal do Santo Ofício, como era chamado, né? A chamada Inquisição, que ele acaba dando um pouco de sorte, porque o principal objetivo daquela Inquisição, daquelas pessoas que condenavam blasfêmios, e, enfim, hereges, era pegar os chamados cristãos novos. Quem eram os cristãos novos? Eram os judeus que tinham acabado de se converter ao catolicismo. Só que se convertiam, na maioria das vezes se convertiam. Outros se convertiam só para não serem punidos e voltavam a praticar o judaísmo. Então, o foco da Igreja Católica era pegar esses que estavam
Voltando já, né? E não era o caso do Pedro do Campo. Ele era um chamado cristão velho, quem já tinha a doutrina católica já desde sempre. Então, suavizaram a pena dele, ao que a gente sabe. A gente teve acesso ao processo dele, vamos dizer assim, né? Eu até trouxe no primeiro episódio um livro que fala sobre isso, que é a saga do Pedro do Campo Torinho, que é da Rossana Brito. Mas não tivemos acesso, talvez não existe mais, o documento que mostra que ele foi solto, que ele vai responder liberdade. A gente sabe que ele não ficou preso e que ele respondeu liberdade, só não tem um documento afirmando. Mas ele volta para Porto Seguro? Não. Uma coisa que a gente sabe é que na condenação dele era que ele não voltasse mais para Porto Seguro. Ele deveria ficar no reino, como era chamado Portugal. Na época não tinha tornozeleira, né? Não tinha. Para monitorar, né? Os filhos dele ficaram aqui, exceto a Leonor, que não é claro se ela veio para Porto Seguro e depois voltou, ou se ela nunca veio para Porto Seguro. Enfim, a gente sabe que quando ele em 1549, ela já estava em Portugal, ela não estava aqui. A Leonor, que é a caçula, né? O Fernão, que era o mais velho, na hierarquia, ele deveria herdar diretamente. Ele não herda. É o período que o pai dele está sendo acusado. A coroa portuguesa resolve mandar um interventor, uma espécie de interventor, né? Um provisório, um capitão provisório que não é da linhagem, não é hereditário do Pedro do Campo Torinho. Ele vem de Salvador, ele fica aqui de 1547 até 1551, que é quando, aí sim, o Fernão, que é o filho mais velho, assume. Só que anos depois, o Fernão ele vai participar de uma entrada, uma das primeiras entradas. O que eram as entradas? Eram aquelas expedições que adentravam os rios do Brasil para buscar ouro e pedras preciosas. No retorno dessa entrada, o Fernão ele volta doente e morre logo em seguida, semanas depois de chegar aqui, em Porto Seguro. Então, deveria passar para o filho do meio, que inclusive ajudou no complô contra o pai. Sabe qual doença? Foi alguma malária, alguma coisa assim? Não, só fala que ele voltou doente, né? Possivelmente malária, enfim, vocês imaginam, né? Que tanto os indígenas sofriam com umas bactérias que os europeus traziam, mas os europeus também sofriam com o nosso né, clima tropical. Mas então, do Fernão deveria passar para o André. O André, nessa época... O André foi o que participou do negócio contra o pai. Arregaçou com o pai dele. O André, ao que tudo indica, acreditem vocês ou não, ele vai embora de Porto Seguro para se tornar um jesuíta. Ele faz uma mudança assim, radical. Então já tinha tendências, desde a época que ele juntou com o padre lá, né? Possivelmente pode ter conhecido ele, né? E o que a gente sabe é que em 1554 o Fernão morre e o André já não estava mais aqui. A capitania então passa para a caçula, que é a Leonor do Campo Torinho. Antes de eu falar da Leonor, em 1553, o Pedro do Campo Torinho, na Rua do Poço, em Lisboa, morre no final do ano. Ele já estava casado com outra mulher e ele já tinha tido, inclusive, uma filha. E essa filha logo depois teve um filho. E nós descobrimos ano passado que esse filho era padre em Salvador em 1591. Então, tem muita história para a gente descobrir, tem muitas coisas aí. Possivelmente o último herdeiro do Pedro do Campo direto, né? Porque a Leonor, ela tinha um casamento arranjado, não? Ela já tinha uma promessa de casamento com um navegador. Ela nunca viu esse navegador, eram outras épocas, pessoal. E esse navegador morre. Ficou viúva antes do tempo. Então ela ficou viúva, a história que dizem que ela ficou viúva e virgem até morrer. Ela, em 1559, ela vende a capitania de Porto Seguro para uma das casas mais poderosas de Portugal, né, que eram famílias poderosíssimas, né, a chamada Casa de Aveiro. Ela vende para o Duque de Aveiro, que era o principal nome dessa casa, por uma quantia, e ela fica recebendo até o fim da vida dela. Essa quantia foi uma parte em dinheiro, uma parte em sacas de arroz, se eu não me engano. E ela vende. A gente passa até agora um novo dono.
em 1559. Esse novo dono, agora eu vou dar um salto até no nosso marco, nosso, né, que a gente está trabalhando aqui com um período de 1535 até 1560, 63. Você acha, só um minutinho, você acha que ela vendeu porque a família não perpetuou? Porque pelo que eu vi aí, morreu um, outro virou padre e tal. Era a opção que ela teria? Quando o Pedro do Campo Tourinho é preso e não volta mais para cá, ali é o começo do fim daquela Porto Seguro. Ali é o começo do fim. Porque quando a Leonor vende, vai coincidir justamente nos 200 anos de total abandono de Porto Seguro. Ali, ela vendeu porque ela sabia que não ia aguentar os ataques começaram a aumentar. A gente teve 2 ataques após a morte do Pedro do Campo Tourinho. A morte. Ele já estava fora daqui de Porto Seguro há 7 anos. Que ele sai em 46, ele morre em 53. A gente teve 2 ataques entre 53 e 59. Ataques bárbaros, né? Então, você precisa... O que aconteceu? Os colonos, aqueles 600 que vieram, mais da metade foi ou para a capitania de Pernambuco ou para a capitania de Ilhéus. Pouquíssimos voltaram para Portugal. Então, a gente já teve um despovoamento daquele grupo que veio para povoar. Isso que eu estava pensando. E aí, o relato, por exemplo, tem um relato de Gabriel Soares, de 1583, se eu não me engano, que é 2 linhas que ele fala assim de Porto Seguro, você fica numa tristeza, porque ele fala assim, a cidade está abandonada, está quase acabando. Não ficou uma terra segura também, né? Porto Seguro acabou não ficando seguro. Já dando um spoiler do próximo episódio, quando a gente for falar dos 200 anos de obscuridade, teve umas atrocidades nesse período aqui que vai, querendo ou não, vai dizer como é que esse lugar ficou tão ruim assim. O índice de violência aqui em Porto Seguro aumentou muito. O relatado, você imagina o não relatado. Agora, dessa época aí, Porto Seguro tem algum traço de algum lugar que ainda tem aquelas características? Então, todas essas vilas que o Pedro do Campo construiu, os engenhos, né, e as igrejas. Né, a maioria dessas igrejas foram construídas... Naquela época? Naquela época. E porque o Pedro do Campo, ele era uma preocupação dele, né, não só tornar Porto Seguro autossustentável economicamente, ter vários colonos, tal, povoar e tudo, mas ele precisava deixar legados, mostrar para quem viesse, ou nas cartas ao rei, em material, assim, né, palpáveis, o que ele estava fazendo aqui. Então, isso é uma da defesa, no processo da Inquisição dele, ele se defende, e se defende muito bem. Ele, como eu vou criticar a Vossa Alteza não, né? A Igreja Católica, enfim, se foi eu que mandei construir essa igreja, se foi eu que paguei esse padre, né? Então, ele se defende muito bem. Tinha argumento, né? É um episódio triste para Porto Seguro, não estou dizendo que o que ele fez foi certo, não, né? Se as pessoas daquela época fizeram isso, né? Mas para Porto Seguro foi ruim. Será que houve realmente, de fato, um exagero da parte dele por conta do trabalho? Porque a gente tem um choque de culturas aí, né? Eu acho que até hoje a gente ainda tem esse choque, porque, vamos lá, Portugal já um país que estava já bem desenvolvido, aqui tinha que começar uma civilização, o povo estava acostumado a viver... Sim, outra... Né? Mas, o Márcio, eu vou te falar que todo começo é difícil. Então, ele pode ter errado na dose e a população daqui pode não ter entendido tanto que ele queria, né? Mas é chato isso, porque ele nunca mais volta para Porto Seguro, né? E morre. Ao que parece, não morreu com posses, né? Não morreu com posses, morreu de uma maneira simples. Não vamos dizer que ele morreu pobre e tudo, mas morreu de maneira simples. Ele era o capitão donatário de uma extensão de 50 léguas, né? Foi responsável, foi ele que determinou onde vai ser, as elevações e tudo. Ele é profundo conhecedor de costa, de defesa, né? E outra, se ele conseguiu, vamos lá, recrutar 600 pessoas, porque ele fez um recrutamento... Cortou muita gente ainda.
né? E eu não sei se ele já tinha uma boa influência lá e tudo, tal, mas o fato é que ele conseguiu convencer 600 pessoas com promessas, né, de trabalho, não sei, só que a gente sabe que lidar com pessoas até hoje não é fácil. Olha, tem uma linha interessante, alguns historiadores, o Uyá, ele é um dos escritores de um livro, não sei se vocês vão lembrar, História da Capitania de Porto Seguro, junto com Chico Cancela e com Tarles, mas o Uyá que fala mais desse período de 1620, 1645. Ele, num documentário sobre o período do Campo Tourinho, ele é um dos que alega que, para ele, houve uma conspiração do Duque de Aveiro, que depois veio a ser o dono da capitania, porque o que ele percebeu? O que o Uyá percebeu, outras pessoas perceberam? A maioria das pessoas envolvidas no processo de prisão do período do Campo Tourinho eram pessoas ligadas ao Duque de Aveiro. E tinha muito isso, né, naquela época, para a questão de poder. poder. Um assunto que eu conversei hoje com o Dr. Luiz Walter. Ele me fala ele é da mesma linha. Eu confesso que eu ainda estou formando minha opinião sobre isso. Achar essas evidências é muito difícil. O que a gente sabe é que o período do Campo se deu mal. Você está declinado para quê? O que você está pesquisando? Não sei. Eu estou na dúvida. É difícil ficar na dúvida, viu? É difícil ficar na dúvida. Porque, assim, para mim, ainda não faz tanto sentido, porque o Duque de Aveiro nunca veio aqui. A não ser que o preposto do Duque de Aveiro, que estava aqui, que inclusive é um dos que participam, se esse cara, por razões pessoais, não gostava do período do Campo, aí ele fala em nome do Duque. Não, vamos fechar aqui pelo Duque, o Duque está com a gente. Aí eu acredito mais. O Duque de Aveiro não, tanto é que o Duque resolve investir aqui. O Duque constrói um engenho de açúcar aqui. O que pode se perceber da personalidade do Pedro, né, do Campo, mas ele tinha uma personalidade muito forte. Muito forte. Pela questão do próprio filho ter, por alguma razão ali, ficado contra o pai. Talvez pela dureza do pai, deles ter uma personalidade muito forte, né? Com certeza, isso aí eu concordo. A questão do filho, para o filho ficar contra o pai, foi alguma coisa que rolou um desentendimento muito forte. Rolou a treta ali, né? Rolou a treta. Mas ele já era coroinha, eu acho que o André já era coroinha naquela época. Mas o Pedro do Campo era isso mesmo, personalidade forte, queria resultado rápido, né? Estava vendo as outras capitanias se desenvolverem e não queria que Porto Seguro ficasse para trás. Quando eu falo que é triste isso, porque assim, é uma pessoa que estava lutando por Porto Seguro. Quando ele sai, é assim, cai um pouco, depois cai mais um pouco. Quando o Duque de Aveiro compra, o Duque de Aveiro, tipo... E engraçado, o período de obscuridão, como vocês falaram, né, de total aí, abandono de Porto Seguro, acaba quando? Quando o último descendente da Casa de Aveiro morre. E aí passa a capitania de Porto Seguro oficialmente para a coroa portuguesa. E aí as coisas mudam, começam a mudar para Porto Seguro. Então, é muito coincidente também esse período. Né, que a gente vai falar. E já é na outra fase que a gente vai conversar, né? Fase, exatamente. Outro próximo episódio. Você acha, Diego, que, por exemplo, já se passaram mais de 500 anos, né? Ainda há resquício disso, de coisas de lá atrás ainda na nossa cultura ou no nosso jeito, sei lá, no nosso modo de viver aqui em Porto Seguro? Aqui em Porto Seguro? Não. Eu acho que mudou muito. Mudou muito. Os descendentes de lá não estão mais aqui. A gente tem muitos traços do que acontece no final do século XIX para cá. Aí, sim, que a gente vai falar mais na frente. Você falou no episódio passado sobre os pataxós. Eles chegaram aqui depois, mas tem algum resquício dos índios, dos indígenas, na verdade, daquela época? Dos tupiniquins? Aqui não tem mais. Infelizmente, a gente perdeu todo o traço tupiniquim. Né? Eles eram em grande quantidade aqui, mas não eram em tão grande quantidade assim. Quando se fala que houve aí um massacre, teve realmente
estou entrando aqui não sei nem se teve realmente esse massacre. O massacre, ele acontece dos indígenas do sertão com os indígenas contra os tupiniquins. Então foi entre eles, não foram os portugueses que chegaram? Não, os portugueses se juntam aos tupiniquins e os dois se juntam contra os aimorés, ou contra os botocudos, né? Essa, vamos dizer assim, essa guerra durou um tempinho, porque a gente tem relatos em 1816, o ouvidor de Porto Seguro, José Marcelino da Cunha, fazendo barricadas, fazendo postos de guerra para combater os últimos botocudos que ainda estavam guerreando em menor escala, mas ainda estavam. E por que você acha que não existe mais os originários mesmo da terra? Os tupiniquins, a gente perdeu todos os traços deles, perdemos por morte deles e por miscigenação. Porque teve um período que foi estimulado o casamento de índios com os colonos, que já não eram mais chamados nem de português, já eram chamados de brasileiros, enfim. Então, quem sobreviveu, né, os que sobreviveram, foram se casando, foi miscigenando. Mas eles não têm assim, vamos lá em tal lugar, tal aldeia. Não. Hoje o que a gente tem são os pataxós que vieram já no comecinho do século XIX, né? Inclusive a gente tem uma gratidão, vamos dizer, eterna com os pataxós. Porque o grupo rival dos botocudos, do mesmo tronco, eram os pataxós. Os pataxós batiam de frente com os botocudos, que eram os inimigos de todo o litoral, principalmente Espírito Santo, Porto Seguro e eles são originários de qual região mesmo, os pataxós? Os pataxós, até o estudo que eu tenho feito, Nazareno, eles vieram do meio do Brasil, né? Ali do tronco macro-G. Há quem diga que eles são uma cisão dos machacalis, né? Até é uma etnia que eles se dão muito bem, pataxós e machacalis. Mas é muito difícil chegar nesses estudos assim de uma forma concreta, né? Os indígenas não deixavam escritas, livros. Então os rastros eles são orais, né? Ou são de estrangeiros que conviveram com eles há séculos atrás, e aí você vai montando um quebra-cabeça gigante. Os machacalis também estão do outro lado também. Né? Jequitinhonha ali. Também. Mas não tinham a barbárie dos aimorés /botocudos, né? Não era desse naipe, vamos dizer assim, né? Eram mais do trato ali, enfim. Eram até mais quietos um pouco que os pataxós. Os pataxós sempre foram de guerra e tudo, mas não essa guerra que os aimorés faziam. Não era um pessoal que chegava para matar? Os relatos são muito bárbaros, né? É claro que guerra é guerra, mas assim, as atrocidades dos aimorés espantavam, né? E foi assim. Porto Seguro, quando ela é vendida para o Duque de Aveiro, ela entra em uma outra fase da sua história. Outros nomes da época assim que foram bem destaque fora? Olha, tem um que é novo também, esse nome. Esse eu vou falar para você, que você tem 3 pessoas em Porto Seguro que sabe desse nome, eu vou falar agora, que aí agora vai aumentar, né? Tem uma figura indígena chamado Gato Grande, como ele era chamado. Gato Grande. Gato Grande. Não confundir com o Gato Grande do Rio de Janeiro, pai de Araribóia, o fundador. Esse é outro Gato Grande. Esse miava alto. Miava lá para os lados lá do Rio de Janeiro. O pai de Araribóia, ele vai finalizar a vida dele lá no Espírito Santo, né? Vitória, Vila Velha. Mas o Gato Grande daqui é outro, né? Também tinha outra essa relação com os animais. Mas qual foi a importância dele? A importância dele é o seguinte: na carta de Sesmaria, que o Pedro do Campo passa para o Luiz de Andrade, há uma menção a seguinte: o território que estou passando para o Luiz de Andrade é o mesmo território que o famoso Gato Grande, gentil desta terra, ocupou até certo tempo atrás e em comum acordo, enfim, fala que houve uma conversa boa com o Gato Grande não habitava mais aquela faixa de terra, e o Pedro do Campo pediu uma permissão para o Gato Grande. O Gato Grande era um líder, então. Era um líder dos indígenas que andavam mais para aquele lado ali, depois de Coroa Vermelha, enfim. Mas ele já tinha se deslocado para outro local. O Pedro do Campo pede autorização
e dou a extensão de terra, a Sesmaria, para o Luiz de Andrade, no território que é hoje Santa Cruz Cabralha, a sede de Santa Cruz Cabralha. Porque ele menciona o porto, ele menciona o rio João de Tiba, que tinha outro nome, né? E a gente descobre isso. Esse é raro porque o Dr. Luiz Walter, o advogado que eu falei que é historiador, ele transcreveu um documento em espanhol para chegar nessa transcrição, né? Então é um documento inédito. Estava lá em Sevilha, lá. O cara foi lá e é relacionado, coincidentemente, com Porto Seguro. Ele não só transcreveu isso, foi um outro trabalho que ele estava fazendo para descobrir as primeiras sesmarias, né? Ou seja, as primeiras doações de grandes pedaços de terra. Tanto é que ele usa um termo que é interessante, que ele chamava de subcapitania. O pedaço de terra era tão grande que a capitania de Porto Seguro era do Pedro do Campo Tourinho. Mas se a extensão de terra da Sesmaria fosse considerável, ele classificava aquilo como uma subcapitania. E nesse episódio, vamos lá, o Pedro criou a capitania, né, dele. Mas aí ele morre, acontece toda essa situação, a família, a filha vende. A filha vende pro Duque. E aí, depois que a filha vende, vem esse novo que é o Duque de Aveiro. Duque de Aveiro. Então, nesse caso, encerra-se ali a capitania? Não, a capitania continua agora com o novo dono, né, com o novo capitão donatário, que é o Duque de Aveiro, e ele nunca veio aqui, ele sempre manda representantes, enfim. Não teve força, né? Não, ele tinha outras posses, né? A família Aveiro, a casa Aveiro, né? De tão grande que era, não era nem família, era a casa Aveiro. Ela rivalizava com a casa Távora, com outras casas importantes da corte portuguesa. Mas em 1758, o rei de Portugal ele sofre um ataque, que até hoje é obscuro esse negócio. E o Marquês de Pombal resolve, em uma atacada só, eliminar os possíveis agressores ao rei e os principais concorrentes à Casa Bragança, que era a linhagem da família do rei atual. Então ele elimina os concorrentes, dizendo que os Távoras e os Aveiros estavam envolvidos num crime chamado regicídio, que é quando há um crime contra o rei, contra a autoridade régia. Mas não teve... Era uma tentativa de golpe. Seria? Ele, ao que parece hoje, ele eliminou os adversários e não deu chance de defesa alguma. E não está nada claro que foram, e eles estiveram... Pelo contrário, o que se sabe é que o rei tinha uma amante e, para visitar a amante, ele não usava a carruagem real, para não demonstrar suspeitas. Ele usou uma carruagem comum. A carruagem comum foi atacada, mas por alguém, um assaltante comum, não os Távoras e os Aveiros. Ele achou que alguém sabia demais. Ele não queria que os Braganças saíssem do trono. Porque poderia, vamos dizer que a filha de um Bragança se casasse com o filho de um Aveiro. Possivelmente, nessas linhagens, nessas linhas de sucessão monárquicas, podia coincidir de que daqui a alguns anos o rei de Portugal não fosse um Bragança, e sim fosse um Aveiro. Então ele não queria, ele eliminou logo os dois principais concorrentes. Isso chocou Portugal, porque a morte deles foi em praça pública, com garrote, assim, não vou dar detalhes, mas é um momento triste, né? Não se fazia mais aquele, o Marquês de Pombal fez questão de fazer. E acho que foi a última vez que fizeram isso, inclusive. Voltando para Porto Seguro, qual foi o momento desse período? Qual foi o momento mais culminante dessa época que você pode destacar? Do Pedro do Campo aqui e tudo. Olha, eu gosto da imagem dos 600 colonos chegando. Eu olho para o mar, eu só imagino isso, né? Além de Cabral, Caminha e o descobrimento do Brasil, mas os 600 colonos me atraem muito. Um marco muito importante é a construção da Igreja Matriz. Foi nesse período aí de 11 anos aí de áurea, né? Do Pedro do Campo aqui. Eu acho que a igreja, porque ela está aí até hoje. Ele que quis fazer. É a obra original? É a principal obra dele. É a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Pena. E é ele, o Pedro do Campo, que dá, a santa é ele que escolhe. Inclusive, ele nomeia toda essa vila do que a gente entende hoje como Balsa, até do que a gente entende até onde hoje é o Porto Seguro Praia Resort, vamos falar assim, que é a
A povoação de Porto Seguro só era até ali. Dali até ali. Ele chama essa vila de Vila de Nossa Senhora da Pena. Capitania de Porto Seguro. Ele dá um outro nome para a nossa vila. Esse cara que nomeou uma santa, ele é preso por blasfêmia e heresia. Então, são das contradições assim que a gente vê costumeiramente, até não só aqui em Porto Seguro, no Brasil como um todo, né? Que a gente aconteceu. É triste ouvir uma história como essa, porque você inicia a história contando de alguém que fez um projeto, recrutou, pensou, idealizou. É muito triste essa história, porque aí vem e daqui ele sai, infelizmente, até pelos próprios que estão ali, às vezes, perto do lado dele, né, faz uma conspiração, entre aspas, né, talvez, como você falou, né, que pode haver, que há uma possibilidade, né, porque eu vou te falar, Diego, a gente que trabalha com liderança, a gente que trabalha com pessoas, a gente sabe que não é fácil, né, principalmente quem é líder de igrejas, líder de grupos, a gente sabe, essa história não é exclusiva, não é única, porque se você for pegar na Bíblia as histórias que tem lá, você vai ver os conflitos, né? Eu estou citando um exemplo aqui de Moisés, por exemplo, quando foi libertar o povo do Egito e as dificuldades que ele teve com aquele povo. E ele ali lutando. Então, assim, pode, como você falou, ter havido um exagero? Pode, porque era um cara que queria resultados, e muitas vezes quem está à frente na liderança, a pessoa também chega aqui nesse paraíso, sai de uma cidade que é uma cidade produtiva, uma cidade... E aí você chega aqui, estou no paraíso, eu vou descansar, ou eu vou viver uma vida mais tranquila, porque eu penso que quem chega em Porto Seguro, principalmente eu sou corretora de imóveis, eu vendo muito para a gente que vem das grandes capitais, para Porto Seguro, com o pensamento, é que eu quero descansar. Eu tenho uma amiga médica, hoje ela não exerce a profissão de médica dela. Saiu de São Paulo porque ela não aguentava o trânsito de lá. E ela vem para cá, para Porto Seguro, para descansar. Talvez esse povo, esses colunos, chegue aqui, nós vamos viver uma vida diferente, esse paraíso. Porque Porto Seguro, como a gente está conversando desde o início, é aquele paraíso. Chega aqui o paraíso, vamos descansar. É muito triste essa história. Para mim, eu fico triste. Eu sei que é uma história que muitos podem já ter ouvido alguma coisa ali, mas o privilégio que a gente está tendo de ouvir essa história de você aqui, eu mesma na hora eu estou viajando nessa história. Eu Saber os detalhes dele, hora eu fico emocionada, eu fico triste, eu estou triste com essa história. Estou indignado também. Você imagina quando eu descobri também, Márcia. Agora, olha só, né? A família Tourinho, olha a importância do Pedro do Campo Tourinho. A família Tourinho se reúne todo ano, em algum lugar do mundo. É uma família enorme. Esse sobrenome Tourinho é de lá, de Viana do Castelo. É dele, ele é um dos principais. A árvore genealógica, ele está lá no topo, lá. Na minha cidade, acho que tem o Teodorico Tourinho. Sim, Tourinho vai vir dele. Tem um desembargador federal que tem Tourinho no sobrenome dele, é da família ele. Na Argentina, os Torinos são do Tourinho também, porque teve um descendente do Tourinho que se casou com espanhola e, enfim. A cidade de Viana do Castelo enviou também um busto do Pedro do Campo aqui para Porto Seguro, e a gente colocou esse busto, a cidade colocou lá na cidade histórica. Na minha opinião, ela está num lugar meio escondido. Nem todo mundo que visita a cidade histórica se depara com o busto do Pedro do Campo Tourinho. Eu acho que deveria estar num lugar mais de um acesso melhor, né? Mas ele está lá. E quem puder ver lá, está lá na rua paralela à rua Antônio Ricaldi. Está lá ali próximo das barraquinhas, que quem vai ver o pessoal da capoeira fazendo as performances lá, passa
pelo busto do Pero do Campo, que é o que a gente tem dele aqui em Porto Seguro. Lá em Viana do Castelo, que é a cidade dele, ele é mais reverenciado ainda, né? Foi importante lá, né? Mas talvez o grande feito dele, da vida dele, foi aqui em Porto Seguro. E tem em que momento, chega um momento que essa capitania ela deixa de existir ou não? Quando ela é vendida, a Leonor vende para o Duque de Aveiro, a capitania de Porto Seguro ela cai muito. A coroa portuguesa percebe isso e não desfaz a capitania. Ela só tira o status de... Porque naquela época a capitania era como se fosse um estado. Então ela tira esse status de estado de Porto Seguro, não só de Porto Seguro, de Ilhéus também. Está do mesmo jeito Ilhéus, abandonada e tudo. A sorte de Ilhéus ela veio um pouquinho antes da nossa. A nossa começa em 1980, a sorte de Ilhéus começa no Cacau. 100 anos antes. Mas até lá, Ilhéus era igualzinho abandonado como Porto Seguro, enfim. E muda esse status para uma espécie de subcapitania da Bahia. O que era a Bahia? A Bahia era a Bahia de Todos os Santos. Hoje a Bahia é Bahia de Todos os Santos, Ilhéus e Porto Seguro. Então as 3 capitanias, o estado da Bahia hoje é o resultado de 3 capitanias. Capitania de Porto Seguro, Capitania de Ilhéus, Capitania da Bahia de Todos os Santos. Isso que é grande assim, né? Exato. Viajei uma vez para o Nordeste, a gente nunca saiu da Bahia, não. A Bahia é metade do Nordeste. Viajava. A Bahia é metade do Nordeste, literalmente. Então essas 2 capitanias se transformam em uma espécie de subcapitanias da Bahia. Né? E aí, em 1700, quando morre o último descendente, nesse crime que eu contei para vocês, aí sim acaba o status de capitania e entra uma nova era de Porto Seguro. É o fim da obscuridade, né, e tudo. É uma outra era, que é o tempo dos ouvidores, o tempo da ouvidoria em Porto Seguro. Aí a coroa portuguesa manda ouvidores, que eram sujeitos altamente letrados, formados, profundo conhecimento jurídico, homens de pulso, não de pulso firme, como o Pero do Campo, mas assim, conhecedores de todas as leis e com objetivos claros do que eles deveriam fazer aqui. E já vieram com a receita de bolo. Então muda Porto Seguro. A partir daí. A partir daí. Mas para isso a gente precisa ficar 200 anos. Isso é um outro capítulo, né? Isso é um outro capítulo. Entendi. É o 5º capítulo. Tá, mas... No tempo dos ouvidores. Mas vamos lá. No nosso episódio de hoje... Então, nós temos que foi o período de 1535 a eu parei em 1559, que na venda da capitania da Leonor Tourinho para o Duque de Aveiro. Aconteceu mais alguma coisa importante antes da gente entrar na obscuridade? Começa a acontecer uma coisa muito, muito importante, que são as entradas. Já tinha acontecido um pouquinho antes, que até o Fernão contrai uma doença e morre, chegando aqui em Porto Seguro. Um sobrinho do Pero do Campo Tourinho, na década de 60 desse século, ele é um dos que lidera uma entrada, né, chamada Entrada de Tourinho, e que vai ajudar, quando essa entrada volta, a gente achou isso, a gente passamos por um rio, uma serra assim, vimos evidência e tudo, é que nem as embarcações lá, né? Aí eles passam para o próximo, que é o Adorno, e esse vai fazer a entrada talvez a mais famosa, ou a que mais consegue evidências de pedras e ouro, né? Infelizmente não vai ser eles não vão conseguir achar a quantidade de ouro que foi achada, eles vão passar por cima de onde tinha muito ouro, né? Daí mandar um abraço para o doutor Luiz Walter, ele que conta para mim, porque já estou dando spoiler de um artigo que ele vai publicar em breve. Mas o ouro só vai ser descoberto mesmo, de fato, tempos depois, o que vai ser muito ruim para Porto Seguro, porque aí já essa faixa de terra para dentro já não pertencia, já a coroa já vai mudar, ela não pertencia mais a Porto Seguro. Então Porto Seguro não usufrui desse achado. Se tivesse achado ainda antes, iria usufruir. Nesse gancho aí, dizem que Espírito Santo, Bahia, foi criado exatamente para inibir o contrabando em Minas. É como se a capitania do Espírito Santo, a capitania de Porto Seguro, formasse um bolsão não pode ter nada, de terra arrasada, não pode ter nada ali que conecte a extração do ouro a esses locais. A extração do ouro só pode sair por um local. É como se Portugal tivesse criado só uma porta de saída. E era onde esse local? Rio de Janeiro. Então, por isso que o Rio se desenvolveu tanto, e aí
Salvador, inclusive, começa a perder força. É nesse período. Aí muda para o Rio, depois muda de novo, depois divide o Brasil. Governo do Norte, Bahia. Governo do Sul, Rio de Janeiro. Aí vai. São as mudanças que a coroa portuguesa vai colocando até vir a coroa portuguesa para cá, mas aí é outro episódio, né? E aí o Brasil depois vira independente, enfim. Então vamos lá. A gente está falando agora, a gente está trabalhando. Então a gente para em 1559 na venda da capitania Sim. de Leonor do Campo Tourinho para o Duque de Aveiro. Sim. E a gente está falando aqui de um período que antecede a obscuridade. Exatamente. Porque no próximo episódio nós vamos. Eu estou querendo entrar para esse período da obscuridade porque eu quero vir meio que me juntar como uma investigadora. Vamos tentar descobrir. Né? Coincide com a era escura da história mesmo também, né? Sim. Então, exatamente. E antes de entrar para esse período da obscuridade, vamos falar aqui o que você acha que ficou desse período para a identidade da cultura de Porto Seguro ainda diante de todos esses acontecimentos aí. Olha, a igreja matriz, até hoje tem missa nela, né? Então, assim, de comportamento, de pessoas, acho que não ficou nada, passou muito tempo. Mas de obra ficou muita coisa, né? Esses locais, todos esses locais que o Pedro do Campo construiu, todas as 8 vilas, as 8 igrejas e tudo, a maioria estão aí, exceto o Santo Amaro, que não está mais. O resto, todas estão aí. Todas estão aí. Então, esse período é muito importante, né? Você descobre onde vai ser, onde vamos construir Santa Cruz, né? Aqui é melhor, a cidade de 2 andares, dá para fazer aqui, né? Enfim, muita. Arraial da Ajuda logo depois. Se bem que a Água da Santa foi descoberta em 1550, né? Pedro do Campo já tinha sido preso, né? Mas ainda pertencia, né? Estava ainda sob a guarda dele, né? As vilas do sul, né? Vila Verde. Vila Verde você tem que subir o rio Buranhém, né? Então, está aí até hoje. Mudou só o nome para Vale Verde, mas está aí até hoje. É o que fica, né? É o que fica, essas obras que ele fez e tudo. Uma figuraça, né? É o que todo mundo fala aí. Tem o busto dele lá tem o rosto dele, né? Sim. Sim, tem. Isso que eu queria falar. É isso que eu queria saber. Então, eu vi uma imagem no Google, né, tal, dessa... Você acha que... você falou, tem um rosto lá. Uhum. Mas essa... É a imagem dele. É o quê? Era como a imagem. Ele era. Mas, olha, eu vou voltar lá. Sabe qual é a sensação que a gente tem, viu, pessoal? Vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo aqui. Eu sou nativa de Porto Seguro. E estou tendo essa honra, esse privilégio de conhecer um pouco mais sobre a nossa história. Agora, o nosso olhar é diferente. Eu quero agora, inclusive, eu tenho um amigo, o nosso colega aqui, que é Reginaldo, ele é guia turista. Eu quero ir lá, eu quero ver essa estátua. Eu falei no primeiro episódio, né? Eu já não vejo locais, objetos de Porto Seguro como eu via antes. Então, quando eu passo lá na cidade histórica e vejo o busto dele, o rosto dele, o olhar dele, eu já imagino tudo que ele fez, eu fico imaginando, caramba, cara. Depois foi preso, né, e tudo. Mas você sabe da história, ele tem uma importância aqui, né? Ele deixou a marca dele aqui, bem ou mal, deixou sim. Os filhos dele tentaram, o Fernão... Cara, você ir para a entrada, acho que só não é pior do que você entrar num barco e ir lá para o Cabo das Tormentas. Acho que é a única coisa que não é pior. Porque o que tem de relato desses caras no rio, uma baixa velocidade, né? Ali remando, e ser atacado por flecha venenosa, flecha com fogo, assim, do nada... Né? Agora, eu tenho curiosidade, eu acho que está um pouquinho fora do escopo, mas alguém da família real já esteve aqui? Algum rei? Um rei, príncipe, qualquer pessoa. Ninguém pisou aqui Por enquanto, estamos falando de 1980, de 1500 a 1980. Então depois pode ser. Não. Nós vamos falar depois. Não sei se eu já posso falar. Nesse período, 1970 vem o presidente do Brasil para inaugurar a BR. Mas você está falando de monarquia, né? Exatamente. Dom Pedro II não teve, Dom João VI. Eles sempre passam. Parou aqui, Dom João VI não parou.
Dom Pedro I não veio para cá, Dom Pedro II também não, e os outros reis de Portugal também não. Então não teve rei. Recebi aqui uma pergunta. Dizem que Dom João VI chegou a falar a famosa frase, não sei se está na época não, mas está aqui: quanto mais caminhos, as mais descaminhos haverás. É isso mesmo? Quanto mais caminhos, mais descaminhos haverá. E fundo o Espírito Santo. Olha só, camarada. Eu acho que quando você falou Dom João VI, eu achei que você ia falar de apesar deles não terem vindo aqui, mas não querem dizer que eles nunca falaram sobre Porto Seguro. Tem uma famosa frase do Dom João VI sobre Porto Seguro, que o Tarles, inclusive, dá o título do livro dele à fala do rei. Que o rei manda uma carta dizendo que se resolva logo esse escandaloso contrabando em Porto Seguro, que é um caso de 1802, de um contrabando de pau-brasil. Diego, qual a lição, a maior lição que esse período que nós estamos falando hoje pode deixar para nós que vivemos em Porto Seguro? Você acha que dá para a gente tirar uma lição aí? Dá sim. Eu sempre tento, porque a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai vendo, e não adianta a gente ver os defeitos das pessoas, a gente tem que ver o que essas pessoas têm de bom. Sim. Então, que o Pedro do Campo, Torinho, vamos tentar ver só o lado bom dele. Tá. É difícil isso, porque às vezes o que a pessoa tem de ruim pesa muito e acaba até escondendo o que ela tem de bom, enfim. Mas ele veio para trabalhar muito. Ele veio para tornar Porto Seguro melhor do que ela era, né? Sim. Então, acho que essa é a grande lição dele, né? Talvez. Você acha que para nós, hoje... Porque eu vou te falar, né? Eu não sei. Eu fiquei meio que impactada com essa história. Isso mexeu comigo. Vou ter que digerir um pouco essa história hoje. Vou ter que digerir isso ainda. Parece que a gente não quer que nada disso tenha acontecido, né? Eu vou digerir porque a gente vai exercer um pouco... Tem que exercer empatia, né? E como eu falei, muitas vezes você está à frente de um projeto e tudo mais e você sente ali no outro. Mas você acha que, reafirmando, o que a gente poderia trazer de lição para a gente hoje dessa história, desse período, dessa vivência, essa situação toda que você estudou aí? Olha, esse período é um período que no começo eu tinha que estudar porque assim, é como se fosse o começo de Porto Seguro de fato, né? Então assim, uma coisa que ensina você é: olha o que o Pedro do Campo teve que fazer para ele começar Porto Seguro. Olha o esforço que ele teve que fazer. Olha quanto você... Isso me lembrou muito na época que eu comecei no rugby. O que eu deixei de fazer, o que eu investi para fazer, para acontecer. Quantas pessoas eu chamei, né? Nossa, tem isso. Isso é uma lição. Você precisa trabalhar muito, fazer muito, né? Outra lição é talvez essa questão de você entender o outro, os limites do outro, deixar claro o que você quer. Boa, né? Isso aí que você falou. Tem que deixar claro, né? Às vezes não fica. Confesso que era uma outra época. Talvez esse excesso de poder que o capitão donatário tinha fosse uma coisa que a coroa pudesse ter revisto, mas para mim hoje é fácil falar, né? Talvez não dê tanto poder assim, né? Senão o cara pode exagerar. E agora eu quero trazer para a sua história, porque você é líder, né? Você é líder, lidera empresas, você trabalha com pessoas na sua empresa, mas eu acho que eu estou falando por mim, aonde eu falo que é o ápice da sua liderança maior é o rugby, que é diferente ali, né? Eu sinto, pode ser que não seja tanto, mas eu sinto que você exerce essa liderança que você tem, que você mexe com pessoas, e como você falou, você vai ter que lidar com a limitação de várias pessoas para chegar no resultado, né? Então, você contou uma história muito linda no episódio passado, que você teve no rugby, com as pessoas, e aí você falou assim, talvez faltou, você falou uma palavra muito importante, talvez faltou um pouco mais de tentar entender a cultura,
tentar olhar o lado humano também do outro que também deixou tudo. Quem sabe essas 600 pessoas que vieram para cá, deixou o pai, deixou a mãe, deixou um irmão para trás, né? Então, assim, tinha um lado humano também, emocional, né, dessas pessoas. E você hoje, Diego, no rugby, eu queria que você falasse um pouco, que eu sei que está dentro da história, mas a gente está falando de um líder, que foi o Pedro do Campo Tourinho, da firmeza dele. Como você, sendo líder, consegue fazer você estudou, não tem como você estudar uma história e você não se colocar nela. Sim, não. Eu me coloquei muitas vezes. Falei, caramba, eu faço um pouco disso, sabia? Lido muito com pessoas. Por exemplo, uma comparação que eu faço com o Pedro do Campo é parecer que em algum momento ele queria mais do que a maioria das pessoas. Mas você falou bem, às vezes as pessoas já estavam dando o máximo delas, já estourou. O máximo dela já foi há muito tempo. E ele queria mais. E às vezes acontece no rugby, eu quero muito, às vezes até mais do que alguns atletas. Mas eu acho que é isso. É só eu não blasfemar e fazer heresia como o Pedro do Campo fez. A fome dele era diferente, né? Um pouquinho mais. E você tem que exercer uma liderança, assim, de acordo com o seu público. Se eu tenho um público de top atletas profissionais, a minha liderança vai ser de um jeito. Se eu tenho um público que está começando o esporte, está entendendo, né? Aí é outra liderança. Tanto é que no mesmo treino, talvez você está falando que você já viu algum treino, né? Eu vou lidar com as pessoas de maneiras totalmente diferentes. Totalmente. A bronca que eu vou te dar, eu não vou dar em você. Às vezes vou, às vezes não. A fala no ouvido em Nazareno, eu nunca vou falar no seu ouvido. O estímulo para você vai ser outro. Vai ser grito, berro, ou vai ser exemplos para você, Nazareno, daquele jeito, cara. Tô só contando você, contigo. bem baixinho, só para ele ouvir, mas ninguém mais ouvir. Ele nem vai responder, só vai fazer assim. Eu estou falando disso, que talvez a gente saia um pouco aqui do escopo, mas porque essa questão de você lidar com pessoas diferentes, de diferente personalidade, cada um tem o seu tempo, né? Então é importante a gente tentar entender por que isso também impacta. Uma pergunta: você acha que nós, que somos moradores e nativos de Porto Seguro, por que é importante para a gente conhecer essa história do Pedro do Campo Tourinho e essa época? Essa é uma ótima pergunta. Eu não imagino Porto Seguro do jeito que ela é hoje sem a ação do Pedro do Campo Tourinho. O que ele fez, o que ele edificou, o que ele criou, o que ele demarcou, para quem ele doou terras, tudo é reflexo do que a gente tem hoje, de bom ou de ruim, né? Então a Porto Seguro de hoje é um reflexo do que ele fez. Ele tem uma mão muito grande aqui em Porto Seguro. Tem muita coisa dele aqui. Nós estamos falando ele chegou aqui há 490 anos atrás. É muito tempo. É muito tempo. E ainda temos esse legado. Exatamente. Esse ainda é um legado. Exatamente. A gente está caminhando já para o final, né? O próximo programa a gente vai estar falando sobre esse período escuro aí. Escuridade, eu vou deixar uma pergunta para você, já trazer para a gente essa resposta na próxima. Esse período aí que foi tá meio obscuro, esquecido, foi alguma queima de arquivo, né, para falar um pouquinho, para não falar, né, dos contrabandos, ou foi simplesmente um lapso da história mesmo? É para responder agora? Não, se quiser falar alguma coisa, pode, mas você pode apimentar agora e responder na próxima. Olha, tem queima de arquivo, literalmente, mesmo, incêndio mesmo. E tem uma coisa que é muito ruim, que é o abandono. Se algo não está dando certo, ou você vai lá e dá a mão e ajuda, ou você abandona. E aqui houve um abandono. Então, no próximo episódio, você vai contar detalhes pra gente. Quem foram os heróis dessa resistência? Quem sobreviveu?
né? Acho que esse é o grande legado deles aí. Quem foram os nossos heróis no período pior de Porto Seguro? Que é o período da obscuridade. O período do campo, começou tudo, ok. Ele tem um lado dele. E nesse período tórrido aí, terrível, quem sobressaiu? Quem segurou essa vela aí? Teve muita gente. E teve crimes terríveis acontecendo aqui. Não conta tudo, não. No próximo episódio nós vamos saber tudo isso que aconteceu. Quer dizer, será que nós vamos saber mesmo? Porque tá tudo escuro. E aí, vamos ver se ele tem uma lanterninha ou uma luz para poder finalizar com esse período aí. Pessoal, nós somos gratos a vocês que estão nos acompanhando, grato a Diego, que está aqui colaborando, trazendo essa oportunidade, contando de um jeito diferente, né? Vamos dizer assim, contando como se fosse lá atrás, quando nossos pais contavam história. Muito, né? Bom. Que oportunidade incrível que nós estamos tendo e que está tendo diante de todos nós de ouvir uma história de Porto Seguro como você nunca ouviu. Então venha para o próximo episódio e não perca nenhum. Se quiser, acesse o nosso canal e acompanha desde o primeiro se você ainda não assistiu. Vamos curtir, né? Aperta ali no sininho, curta, comenta, compartilha, envia para quem você sabe que também se interessaria de ouvir essa história. Compartilhe e ative o sininho para que você esteja recebendo as notificações dos próximos episódios. Valeu, Márcia. Valeu, Diego. Obrigado, pessoal. Estamos esperando vocês, ok? Então, faça o que a Márcia falou. Vai lá, curta, compartilha, aperta o sininho e vem com a gente, porque IESO pode mais. É isso aí.